1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor nos relata dizendo assim: E Samuel prosseguiu: reúna todos o Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhes respondeu. Versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia. Porém o Senhor trovejou com fortíssimos estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Amém? Glória a Deus. Levanta suas mãos aos céus, por favor. Pede para que o Espírito de Deus traga a revelação da palavra, traga aqui, louvado seja Deus, ao nosso coração, aquilo que verdadeiramente Ele tem para nós nessa tarde, através dessa porção que foi lida. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, nós estamos aqui posto para ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, revela mesmo os Seus mistérios, ó Pai. Meu Deus, traz a revelação dos Seus mistérios ocultos, aquilo que está aqui, meu Pai, que somente pode ser revelado através do Teu Espírito Santo. Fala mesmo conosco aqui nessa tarde, revela os Seus mistérios, usa a minha vida em Tuas mãos para transmitir uma palavra, e no momento que essa palavra venha a ser pregada, que haja cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas aqui nesse lugar, que haja salvação de almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, amém. Tomem os vossos assentos, glorificando ao Rei da Glória, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso, louvado seja Deus, glorifique e exalte o nosso Deus, glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que salva. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus bom, a igreja. O nosso Deus é um Deus de livramento, um Deus que livra o seu povo, um Deus de livramento. Louvado seja o nosso Deus. E eu quero trabalhar um pouco esse texto aqui, falar um pouco, louvado seja Deus, daquilo que Deus verdadeiramente pode fazer para o seu povo. E Deus, Ele é um Deus estrategista, um Deus que trabalha de uma forma, e quando Deus, que é onisciente, que conhece os planos de Satanás, sabe que o inimigo já está intentando contra a nossa vida, pela misericórdia dele, ele já nos convoca para a oração, ele já nos convoca, louvado seja Deus, para o aquebrantamento, para o arrependimento, sabendo ele que o inimigo está se aproximando. Louvado seja Deus, ele já vai nos preparando para aquilo que ainda está por vir. Aleluias. Quem crê dessa forma, glorifica a Deus. Igreja, quando Deus está nos convocando para a oração, aleluias, glória a Jesus, alguma coisa Ele quer fazer por nós, alguma coisa Ele quer fazer em nosso favor. Aleluias, glória a Jesus. Quando Deus convoca o seu povo para a oração, aleluias, glória a Jesus, louvado seja Deus, Ele quer agir em favor de nós.
Ele quer trabalhar em nosso favor, e por isso Ele quer nos preparar espiritualmente para pelejar, para batalhar. Ele nos prepara espiritualmente para quê? Para lutar, para pelejar espiritualmente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Por isso Deus nos prepara, Deus nos leva para um outro ambiente. Nesse texto que nós lemos, louvado seja Deus, a partir aqui do versículo 2 do capítulo 7 de 1 Samuel, vai dizer que a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos na mão dos filisteus ali, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. O povo clamava a Deus, buscava a Deus, porque o povo conhecia, o povo sabia da história, que a arca havia sido levada lá ainda na época do sacerdote Eli, e ali essa arca permaneceu por muitos anos. E o povo conhecedor da história, ele sabe que, louvado seja Deus, quando essa arca foi levada, uma grande tragédia aconteceu ali no meio daquele povo. E essa arca permaneceu muitos anos, 20 anos, e o povo clamava a Deus com súplicas. O povo começou a quebrantar o coração, o povo começou a voltar o coração para Deus. Deus já estava trabalhando no coração daquele povo. Deus, louvado seja Deus, queria trabalhar em favor daquele povo, e aquele povo já estava começando a se aquebrantar. E aquele povo clamando a Deus, suplicando a Deus. Glória a Jesus. Samuel vai chegar para aquele povo e verdadeiramente convocar aquele povo ao arrependimento, ao quebrantamento. E Samuel vai chegar para eles e vai dizer assim: olha, se vocês verdadeiramente querem buscar o Senhor, se vocês verdadeiramente estão com os seus corações aquebrantados, se verdadeiramente vocês estão com sede de Deus, aleluias, glória a Jesus, ele vai relatar dizendo assim, presta bem atenção, louvado seja Deus. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagre ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Se vocês verdadeiramente estão aquebrantados, se vocês verdadeiramente estão intencionados em buscar a Deus, eu vou então agora dar uma orientação para vocês. Louvado seja Deus, aleluia. Tira do meio de vocês tudo aquilo que atrapalha. Tira do meio de vocês, aleluia, glória a Jesus, todo tipo de distração. Tira do meio de vocês todos os ídolos. Tira do meio de vocês tudo aquilo que atrapalha a nossa conexão com Deus. Aleluia, ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Samuel vai chamar aquele povo ao quebrantamento, ao arrependimento. E Samuel vai entregar então para aquele povo a maneira certa de chegar diante de Deus, a forma correta de ter, aleluia, glória a Jesus, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa entrega respondida por Deus. Aí nos tempos de hoje, louvado seja Deus, quando a gente fica se perguntando, de que forma então, aleluias, porque tem muitas pessoas que verdadeiramente estão entregues aos ídolos, estão prostrados aos ídolos. A mesma hora que essa pessoa está aqui, ele está lá no outro lugar adorando a outros deuses, prostrado a outros deuses. Ao mesmo tempo que eles estão prestando culto a Deus aqui nesse lugar, estão prestando culto a outros deuses em outros lugares. Mas aí também a gente pode pensar, fora isso, de que forma que eu posso estar prestando culto a outros deuses? Aleluia, glória a Jesus.
forma de nós estarmos prestando culto a outros deuses, e talvez a gente está desapercebido sem prestar atenção, que nós estamos, na verdade, se prostituindo contra Deus. É quando nós estamos dando lugar às nossas vontades, é quando nós estamos colocando outras coisas acima de Deus na nossa vida, é quando nós estamos fazendo da nossa vontade, daquilo que nós desejamos, o nosso Deus. Tem pessoas, igreja do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, que quando eles estão aflitos, ansiosos, quando eles estão entrando em desespero, quando eles estão angustiados, essas pessoas não vê a hora de satisfazer as suas vontades, para que então ele tenha tempo de refrigério, um momento de refrigério. Tem pessoas que eles fazem dos seus desejos, as suas vontades, os seus deuses. Tem pessoas que eles estão em um dia tão difícil, em uma semana tão angustiada, tão aflito, que essa pessoa não vê a hora de sentar de trás da mesa de um bar e começar a beber, e lá então ele vai se sentir feliz, se sentir alegre e dizer: pronto, agora as minhas preocupações foram embora. Tem pessoas que estão entregues à prostituição, ao adultério, à pornografia, e é lá que essa pessoa encontra refrigério, é lá que essa pessoa encontra um refrigério momentâneo, uma alegria momentânea. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo disso o nosso Deus. É onde nós estamos buscando refrigério, é onde nós estamos buscando algo que pode trazer uma alegria momentânea. Então, quando uma pessoa diz com ela assim, uma pessoa viciada em drogas, quando ela diz assim: ó, eu só vou me acalmar quando eu conseguir então tempo para consumir uma substância química, ela está fazendo daquilo ali o seu Deus. É onde ela busca refrigério. E muitas dessas pessoas buscam aonde? Na pornografia. Quando ela está diante lá do seu computador, do seu notebook, do seu celular, e ela abre então ali o aplicativo, abre ali uma página e começa então a se deliciar com aquilo que alimenta a sua carne. Então agora ele faz daquilo ali o seu Deus. Lá ele se sente, faz disso aí o seu Deus. Está se prostituindo contra Deus. Aleluias. Então, quando nós estamos alimentando as nossas vontades, os nossos desejos, nós estamos nos prostrando a outros deuses. A outros deuses. Mas tem aquelas pessoas que são idólatras mesmo, que se prostram a imagens de escultura. Pessoas que às vezes estão aqui conosco, outra hora estão na casa de um curandeiro, de um feiticeiro, buscando lá alguma resposta, buscando lá alguma coisa que possa trazer um refrigério, e sendo enganado por Satanás. Samuel, ele chega para aquele povo e vai trazer aquele povo a um verdadeiro arrependimento. Ele vai: olha, se vocês verdadeiramente querem buscar a Deus, tira do meio de vocês os ídolos, tira do meio de vocês os deuses estranhos, tira do meio de vocês as vossas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus reina em vossos corações, para que Deus seja o centro da sua vida, para que nós estejamos no centro da vontade de Deus, para que Deus esteja em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Por quê? Porque esse é o primeiro de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Glorifica, exalta o Rei da Glória, exalta e glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glorifica a Deus, exalta a Deus.
Samuel estava convocando aquele povo para colocar Deus em primeiro lugar. Samuel estava convocando aquele povo para adorar unicamente ao Deus do céu. E aí, quando Samuel convoca aquele povo atende aquilo que Samuel passou para eles, e aquele povo começa a tirar do meio deles os seus deuses estranhos. Aquele povo começa a tirar do meio deles as suas vontades. E a palavra de Deus vai nos relatar dizendo, e presta bem atenção, louvado seja Deus, glória a Jesus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor, somente a Deus. E quando o nosso culto é unicamente ao nosso Deus, tem resposta. Quando o nosso culto é prestado unicamente para o nosso Deus, a alegria reina dentro da nossa casa. Quando o nosso culto é prestado unicamente ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele começa a se agradar de nós, e quando Ele se agrada de nós, Ele tem prazer em nos livrar, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos fazer prosperar, Ele tem prazer em nós, Ele tem prazer na nossa adoração, no nosso louvor. Glorifica, exalta a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Exalta e glorifica o nosso Deus, exalta e glorifica o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E quando o povo atende ali a convocação de Samuel, Samuel vai chamar aquele povo e dizer assim, então Samuel prosseguiu: reúnam todos em Israel, em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Reúnam em Mispa, e eu orarei em favor de vocês. Mispa, louvado seja Deus, significa torre de vigia, lugar de refúgio, o lugar onde o povo estavam ali se refugiando, se guardando. É como, louvado seja Deus, glória a Jesus, o povo estivesse ouvindo a voz ali então de Samuel, e estivesse ali atento, estivesse ali como torre de vigia. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quando nós estamos, meus irmãos, ligados às coisas terrenas, aos nossos desejos carnais, nós estamos desapercebidos, nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas quando nós estamos prestando culto unicamente ao nosso Deus, quando nós estamos buscando somente a Deus, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, nós estamos em todo o tempo em vigilância. Em todo o tempo nós estamos, louvados, sendo posicionados como torre de vigia, atentos ao que está acontecendo, atentos àquilo que está por vir, atentos àquilo que está ao nosso redor. E aí então, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, em um lugar de refúgio, guardado, escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Como torres de vigia atentos, como torres de vigia em todo momento, em todo instante, louvado seja Deus, aleluia. Não estamos desapercebidos aos ataques do inimigo, não estamos desapercebidos a nada. Em todo momento nós estamos posicionados, louvado seja Deus, aleluia. E quando nós percebemos o mínimo ataque do inimigo, quando nós percebemos algo que poderia nos passar desapercebido se nós não estivéssemos ligados em Deus, quando nós percebemos algo, ainda que pequeno, que está se levantando contra nós, nós estamos atentos, nós estamos vendo, nós estamos em vigilância, e logo nós percebemos aquilo que está se levantando contra nós. Quando uma pessoa não está em verdadeiro espírito, o inimigo vai se aproximando com seu sapatinho de lã, com seu sapatinho de algodão, entrando dentro da casa, entrando no meio do relacionamento, no meio do casamento, no meio dos negócios, e a gente não vai percebendo. E quando a gente perceber e se perceber, já não
não tem mais remédio. Quando a gente perceber, as coisas já estão de uma forma astronômica. Louvado seja Deus, aleluia. Mas quando nós estamos ligados em Deus, quando nós estamos posicionados como torres de vigia, nós não somos pegos, desapercebidos. Louvado seja Deus. Logo nós percebemos, louvado seja Deus, ainda que seja os primeiros ataques, as primeiras ações do inimigo contra nós, as primeiras ações do inimigo querendo entrar no seu relacionamento, querendo entrar nos seus sentimentos, querendo entrar na sua vida, querendo trazer destruição. Mas aí esse povo está posicionado, e nisso Samuel pede para que eles viessem ficar nesse lugar de refúgio. E quando esse povo está posicionado no lugar de refúgio em Mispa, os filisteus logo vão ficar sabendo. E quando os filisteus ficam sabendo que eles estão reunidos em Mispa, os filisteus vão se levantar contra eles e vir contra eles com grande fúria. E quando os filisteus caminham em direção ao povo de Deus que estava em Mispa, e o povo que está em Mispa começam a ficar amedrontados, eles vão olhar para Samuel e dizer: Samuel, não deixe de orar por nós, Samuel, não deixe de interceder por nós, Samuel. Se esse povo não estivesse apercebido, se esse povo ainda estivesse sido levado pelos enganos, louvado seja Deus, aleluia, quando eles então ali viessem a aproximação dos filisteus, quem sabe eles iriam atrás dos seus deuses estranhos, quem sabe eles iriam se prostrar aos asteroides, aos deuses dos Balaíns, quem sabe eles iam fazer dessa forma. Mas quando eles estão ali ligados em Mispa, em lugar de refúgio, e eles contemplam a aproximação dos filisteus, eles vão até Samuel e dizer: Samuel, não deixe de orar por nós, Samuel, o inimigo está se aproximando, Samuel. Glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus. Exalta e glorifica o nome do nosso Deus, todo Pai, Todo-Poderoso. Glorifica e exalta a Deus. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, pode glorificar com mais alegria no coração, pode celebrar com mais alegria no coração. Não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Exalta e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Exalta e glorifica a Deus, glorifica o nome do nosso Pai, igreja. Exalta e glorifica a Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou continuar essa pregação, eu vou continuar ministrando no coração de vocês o que Deus está colocando no meu coração, mas eu me proponho uma coisa aqui agora. Eu me proponho, aleluia, glória a Deus, assim como Samuel atendeu o pedido daquele povo, como sacerdote daquele povo, Samuel atendeu o pedido e começou a clamar a Deus. Enquanto eu estiver pregando essa palavra, eu estarei intercedendo por vós, eu estarei intercedendo por essa igreja, eu estarei intercedendo em seu favor aqui nesse lugar. A palavra de Deus nos relata dizendo que Samuel vai pegar o cordeiro ainda desmamado e oferecer inteiro ao Senhor em favor de Israel. E a palavra de Deus nos relata dizendo que Deus respondeu a Samuel, e quando Deus trouxe resposta a Samuel, enquanto Samuel oferecia holocausto a Deus em favor daquele povo, a palavra de Deus nos relata dizendo que houve uma trovoada muito grande, um estrondo muito grande, e Deus peleja pelo povo de Israel ali naquele lugar, e Deus deu vitória para Israel enquanto Samuel prestava holocaustos a Deus em favor daqueles. Essa é a necessidade de um grande líder estar atento, de um intercessor das suas ovelhas, daquele que se posiciona
como um grande líder, eu vou interceder por vocês, eu vou orar por vocês, eu vou oferecer sacrifícios a Deus por vocês. E quando Samuel fez isso, enquanto ele prestava holocaustos a Deus, igreja, louvado seja Deus, aleluia. Talvez seja muito mais fácil de um pastor, de um grande líder, começar a perceber os ataques que estão vindo contra a igreja, do que a própria igreja, do que o próprio povo. O líder está aqui encabeçando aquele lugar, então ele precisa estar atento. E quando ele estar atento, louvado seja Deus, aleluia, enquanto a igreja está lá, quem sabe um pouco desapercebida, tocando ali os negócios, o líder está aqui do outro lado, e quem sabe percebendo, e quem sabe contemplando ali o inimigo se aproximando, se levantando. Mas aí, enquanto a igreja está aqui, e muitas vezes o sacerdote, o pastor, está com seus joelhos dobrados na madrugada, clamando em favor da igreja, prestando holocausto, prestando sacrifício, em oração, em jejum, em favor do povo de Deus, em favor da igreja de Deus. E muitos livramentos de Deus é dado à igreja quando o pastor, quando o sacerdote, quando o líder intercede em favor da igreja, em favor do seu povo. Sacerdote está clamando, Samuel está prestando holocaustos a Deus, e Deus então concede vitória para aquele povo. Deus então agora, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, dá vitória para Israel contra os filisteus ali naquele lugar. E então agora vem aquela passagem tão conhecida por nós, quando Samuel vai pegar uma pedra, aleluia, glória a Jesus, e colocar naquele lugar, e levantar ali um altar, e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele disse comigo assim: olha, eu vou chamar esse povo ao quebrantamento, eu vou chamar esse povo ao arrependimento, eu vou chamar esse povo para a oração, eu vou chamar esse povo para que eles possam adorar unicamente a mim. E quando eles atenderem o meu chamado, quando eles dobrar os vossos joelhos e começar a prestar culto unicamente a mim, eu sou o Deus do céu que darei livramento para essa igreja, eu sou o Deus do céu que darei livramento para essas famílias, eu sou o Deus do céu que livrarei esse povo, assim diz o Senhor dos exércitos. A gente não sabe, igreja do Senhor Jesus Cristo, quando o inimigo está tentando ali se aproximar, muitas vezes a gente não sabe. E se Deus está nos convocando, talvez é porque está vindo uma grande peleja, talvez seja porque o inimigo está se aproximando, querendo se aproximar da igreja, querendo se aproximar da sua casa, querendo se aproximar do seu relacionamento, para trazer destruição, para trazer separação, para trazer maldade. O Pai está te convocando aqui nesta tarde, dizendo: adora somente a Ele, tira todos os deuses estranhos lá de dentro da sua casa, tira todas as suas vontades, para que a vontade dele prevaleça, porque Ele quer entregar o grande livramento dele nas vossas vidas. Ele está vos convocando para o quebrantamento, Ele está nos convocando para o arrependimento. Aleluia, ao Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós não sabemos como chegar até a Ele, às vezes nós não sabemos clamar por Ele, para que nós sejamos abençoados por Ele. Ele está te entregando a ceia aqui nessa tarde, dizendo: adora somente a mim e eu vos livrarei. Presta culto unicamente a mim e eu vos guardarei. Tem pessoas que eles fazem campanhas a vida inteira, tem pessoas que são congregados a vida inteira, tem pessoas que vêm aqui e cultuam a vida inteira, mas não tomam uma decisão acertada, não entrega a sua vida completamente a Deus. Por quê? Aleluia! Porque quando vem um convite
universal, para que o homem se converta ao Senhor Jesus Cristo, logo ele começa a pensar nas suas vontades, nos seus desejos, e pensa: não, eu vou ter que renunciar nisso, eu vou ter que fazer assim, eu vou ter... Não pensa dessa forma. Louvado seja Deus, aleluia. Toma uma decisão nessa tarde, dizendo: a partir de hoje, a minha adoração será unicamente ao Deus dos céus. A partir de hoje, eu tomo uma decisão, de uma vez por todas, para adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. Às vezes as pessoas estão num culto como esse, ou num culto de domingo, mas quando essas pessoas são convidadas a estar em lugares, aonde desses lugares as pessoas estarão se prostituindo, profanando o nome do Senhor, onde as pessoas estão ali, louvado seja Deus, fazendo tantas coisas ilícitas, que vai ali contra os princípios que Deus nos deixou estabelecido para a humanidade. Aí as pessoas aceitam. Outra hora estão na casa de Deus, outra hora estão nesses lugares. Essas pessoas, elas estão se prostituindo contra Deus. Essas pessoas estão adorando outros deuses. Essas pessoas estão adorando a Mamon. Essas pessoas estão adorando as suas próprias vontades, edomistas. Pessoas que amam seus próprios desejos, pessoas que amam suas próprias vontades, pessoas que vivem de tal forma dizendo: a vida é só uma, então eu vou aproveitar. Isso é um modelo hedonista. Pessoas que só pensam em viver regaladamente, sem ter ali um limite. Louvado seja Deus, dizendo: eu vou viver e vou aproveitar tudo. A vida é só uma. Não faça isso. Louvado seja Deus, aleluia. A sua carne é fraca. Se você decidir viver dessa forma, você vai entregar por completo aos desejos carnais, aos desejos da sua carne, e aí então corre um grande risco de você estar aqui e adorando outros deuses em outros lugares. Não faça dessa forma. Se você quer um livramento completo na sua vida, se você quer ter uma vida completamente livrada por Deus, guardada por Deus, presta culto unicamente a Deus. Se você quer os livramentos de Deus todo dia na sua vida, adora somente a Deus. Não sou eu que estou falando apenas. Samuel falou isso para aquele povo. É os mandamentos do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Aleluia, é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas não sabem o porquê é que elas vivem coisas lá dentro da sua casa que você não consegue explicar. Às vezes não sabe. Mas quando você começar a fazer uma reflexão da sua vida, você vai ver, louvado seja Deus, que verdadeiramente você não tem feito aquilo que Deus deixou estabelecido para o homem, para que o homem venha adorar somente a Deus, prestar culto somente a Deus, adorar somente a Deus. É muito maravilhoso, é bom demais a gente chegar todas as sextas-feiras aqui e pregar que Deus está livrando, e pregar que Deus está dando vitória para nós, assim como Ele deu livramento e vitória para o povo de Deus contra os filisteus. É maravilhoso demais dizer que Deus está nos livrando das perseguições, daquilo que se levanta contra a nossa vida. É maravilhoso demais, igreja do Senhor Jesus Cristo, mas para isso tem uma senha. Para isso nós precisamos viver os princípios de Deus. Para isso nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É maravilhoso viver os livramentos de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa tarde queremos ser abençoados por Deus. Todos nós que estamos aqui nessa tarde queremos livramentos de Deus. Mas se você quer ter uma vida plena, guardada em Deus, adora unicamente a Ele. Unicamente a Ele. Presta culto somente a Ele. Chega lá dentro da sua casa hoje, agora. Tira todos os deuses estranhos de lá de dentro.
Chega lá dentro da sua casa hoje e diz assim, ó, aqui a adoração é somente a Deus a partir de hoje. Não tem espaço para outras vozes. A única voz que será ouvida aqui dentro deste lugar é a voz de Deus. Faça com que todas as outras vozes sejam caladas, para que nós possamos ouvir unicamente a voz de Deus na nossa vida. Levanta suas mãos aos céus, por favor. Aleluia. Levanta suas mãos aos céus. Samuel convocou aquele povo ao quebrantamento, ao arrependimento. Eu não posso fazer diferente dentro da palavra que Deus me entregou para vós aqui nessa tarde. Deus quer te livrar, Deus quer guardar a sua casa, Deus quer guardar a sua família. O nosso Deus, que é onisciente, Ele sabe aquilo que está vindo contra você, e Ele quer te livrar dessa invertida maligna. O nosso Deus quer te livrar daquilo que está se levantando contra a sua casa. Com as suas mãos levantadas aos céus, eu quero profetizar na sua vida aqui nesse lugar. Com as suas mãos levantadas aos céus, louvado seja Deus, aleluia. Como pregador da palavra de Deus, no qual me propus no meu coração interceder por vós aqui nessa tarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho entregar para vós uma palavra que vem do alto. E o que Deus manda dizer para vocês é: ouve o que foi pregado aqui nessa tarde. Adora somente a Deus, presta culto unicamente a Ele, e eu guardarei a vossa casa, eu guardarei a vossa saída, eu guardarei a vossa entrada, eu livrarei a vossa posteridade, guardarei os filhos dos seus filhos, estarei convosco todos os dias. Essa é a minha promessa para vós aqui nesta tarde. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, para nos livrar, para nos guardar, para repreender o inimigo do vosso meio, para vos sustentar na minha presença. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Recebe esta revelação do alto, recebe essa revelação dos céus, recebe essa revelação e glorifica o Pai, glorifica o Espírito de Deus.